Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Estamos aqui na véspera do desafio frente ao Bayern Munique para fazer a antevisão a este jogo, o quarto jogo desta Liga dos Campeões. Este é um episódio gravado, lá está, porque o nosso amigo João Nuno viaja até Munique, portanto é impossível fazermos este episódio em direto. O Benfica que chega a este jogo vindo de uma vitória por 1-2 em Faro, como sabem, e o Bayern Munique chega aqui vindo de um 3-0 frente à União Berlim. Bayern Munique que conta com uma vitória apenas nesta Liga dos Campeões, e vamos perceber com o João que Bayern é este que nós vamos defrontar, um Bayern que está mais à rasca que o Benfica, se bem se podemos dizer isto. Muito bem, meu amigo João Nuno, como é que é? Como é que estamos, Sérgio Ingrácia? Está tudo legal? Tudo impecável. Hoje não é aquele dia em que estamos a saudar as pessoas no chat, porque, como tu disseste bem, este episódio é gravado e por isso é bom deixares isso, porque há questões de lesões, às vezes de última hora, ou questões que nós não sabemos nestes próximos dias que podem acontecer, e por isso vamos falar com os dados que temos ao momento. Nós estamos a gravar hoje, pós-Farense, domingo, e portanto, até terça-feira, quando vai sair esta antevisão perceberemos se há aqui algumas questões físicas para que possam mudar a estratégia e até os 11 das duas equipas, como por exemplo aconteceu ontem com o Benfica com a questão do Bá, onde acredito que não será impeditiva. O Lage falou-se num pequeno toque, mas se for, eu vou aqui tentar falar nos dois cenários. Mas pronto, Tu deixa-me só dar achas aqui. que o Bá foi uma questão de toque ou uma questão de. Só Não, já não, agora? foi toque, foi toque, foi toque. Ok. Agora, ele parece-me que é um jogador quando sente um toque, o Lage percebe que ele não vai querer forçar, é um bocadinho. Há jogadores assim, eu lidei com algumas das O modalidades. Grimaldo também era assim um bocadinho, não era? No início. Sim, também. Eu lembro perfeitamente no Hockey Patins que o Jordi Adroer era um bocadinho assim, ou seja, quando tinha uma pequeno toque, limitava-lhe muito o seu jogo, tentava-se defender e às vezes mais vale um treinador tirá-lo de campo do que propriamente ele estar ali, mas não estar a dar tudo em termos de agressividade e tu sentes que a equipa possa ser prejudicada pelo perfil do atleta que está ali e que está um pouco condicionado com o tal pequeno toque. Mas deixa-me dizer uma coisa. Antes de entrarmos em Munique, o jogo de ontem de Faro, e não vamos entrar, vocês já fizeram o rescaldo do jogo. O jogo de ontem de Faro podia ter sido uma preparação, principalmente na última meia hora do jogo em Munique, e infelizmente, dadas as circunstâncias e dado o mau jogo do Benfica, não foi nada disso que aconteceu. O Benfica teve que ir em busca do resultado, não soube construir na primeira parte, principalmente, não soube ser agressivo, não soube ser dinâmico, não soube ser rápido, circulação rápida, foi demasiado passivo, principalmente nos momentos sem bola, e isso preocupou-me imenso, foi uma coisa assustadora, até porque estamos do outro lado, estamos com uma equipa muito frágil, o Benfica sem bola e na transição defensiva foi muitas vezes muito mal, teve posicionamentos errados, os jogadores não recuperavam, muito parados portanto, é algo a melhorar, claramente, e mesmo no momento com bola lá está, deixámos que se calhar um bocadinho andar, percebemos logo 5 10 minutos que recuperávamos rapidamente a bola. Tem ali um ou outro momento em que o Di Maria podia decidir bem, mas foi um bocadinho olhando para o. Se aquele jogo fosse do Roger Smith, nós todos tínhamos uma visão ainda catastrófica daquele jogo. Ou seja, o Benfica recuperava até por vezes a bola, mas era muito Di Maria dependente, não jogou pelo lado esquerdo e aí jogou muito pelo lado direito até à entrada e bem do Best, e aí o erro, como te tinha dito na antevisão, o erro foi ter colocado Tino. Tino não teria que entrar naquele jogo, teria que sim que entrar durante o jogo com o resultado, entre aspas, já feito. Não foi isso A tal entrada para ganhar e é uma coisa ritmo competitivo, não é? que é fácil, exato, que é fácil de perceber, que é no Campeonato Nacional tu tens que meter, eu já disse isto, muitos homens dentro da área. E o Benfica, quando estava a atacar, quando tinha a bola, o que é que acontecia muitas vezes? Tinha demasiada gente para trás. O Tino, quase o quarteto defensivo, e o Benfica tem que colocar 6 7 jogadores dentro da área. E não fazia, demasiada gente preocupada como algo que não iria acontecer. O Forense, por muito que tivesse saído uma ou outra vez, conseguiu, certo, muito até por mérito do Pastor no duelo com o Turkoglu, que não se sente bem.
longe da área, lá está, ele estava muitas Estava vezes muito mais encostado à linha do que estava a ser pelo extremo. interior, não é? E não a ser o tal segundo avançado de muita mais-valia que nos tem dado, e o Benfica acabou por ser prejudicado por essa alteração do Laje, que não se percebeu o motivo, não há uma lógica, a não ser dar minutos ao Tino, mas podia-se ter dado de outra forma, e o Benfica teve que ir em busca do resultado, acabou por sair vitorioso, que era o que mais importava, mas deixou sinais mesmo muito preocupantes, não para Munique, mas mesmo para o Campeonato Português, porque assim, o jogo de Munique nada tem a ver com este de Faro. Aliás, nós vamos ser um bocadinho o Farense em Munique, no sentido em que vamos ser a equipa mais pequena, a equipa que vai ter que defender mais tempo, isso E é normal. usando as palavras de José Marreco, dar posse de bola consentida, não é? Ou Eh, seja, eh, o dar ao Bayern, eu percebo o José Marreco, não é consciente ideia, dar posse de bola de forma inteligente, porque o Farense não iria conseguir ter posse de bola porque não claro, tem claro, claro, claro. qualidade para a ter, Não, e mas se, nós, no nosso caso, nós temos qualidade para a ter, mas é uma questão estratégica de dar ao Claro, Bayern Munique exato, tem que ser, não há outra hipótese. Se quiseres jogar de igual para igual em Munique, o mais certo é perderes e perderes até largo, porque isto acontece não é só com o Benfica, é com 95% se calhar das equipas. O Bayern Munique tem duas derrotas, uma com o Aston Villa e outra com o Barcelona, jogos diferentes, contextos diferentes, mas depois do campeonato alemão, hoje em dia é líder, não tem nenhuma derrota, sete vitórias e dois empates, e se tu fores ver a maior parte dos jogos, é de 3, 3-0, 4, 5. 4-0. Yeah. 5, pronto, ou seja, é uma máquina, e não é só o 5, é 5 e se calhar tem 15 ocasiões de golo claras, e não é só a eficácia, é muita gente dentro da área. Aliás, aquilo que eu peço que o Benfica faça em Faro, na quarta-feira teremos um Bayern Munique muitas vezes a fazer esse tipo de ações com muita gente dentro da área, porque eles arriscam totalmente, e é isso que eu acho que o Benfica devia aproveitar, e eu quero que o laje estratégico esteja presente em Munique, porque caso contrário, se o Benfica for com a sua base que tem feito em Portugal, não vai conseguir. Tem que ser um Benfica muito mais pequeno, a perceber o que é que está do outro lado, para depois tentar ações de transição, ações nas costas da defesa, porque o Bayern também tem as suas debilidades. É uma equipa fortíssima, das melhores da Europa, isso não é inequívoco. É um candidato a vencer a Bundesliga, que venceu 11 vezes consecutivas antes do último ano, que perdeu para o Leverkusen. Está sempre, constantemente, quartos, meias da Liga dos Campeões, já ganhou algumas vezes, outras chegou e não conseguiu. Tem uma grande derrota com o Barcelona, mas é uma derrota explicável pelo Barcelona e não só pelo Bayern, ok? O Barcelona tem jogadores que sabem explorar muito bem o que são as debilidades do Bayern em termos defensivos, jogadores de qualidade absolutamente superlativa, e a questão do Benfica, o Benfica que tem que saber, é um daqueles jogos em que os adeptos no sofá, os adeptos da bancada em Munique e os jogadores lá dentro há uma palavra que têm que saber ter: capacidade de sofrimento. Se o Benfica não tiver capacidade de sofrimento, não vai conseguir vencer ou, no mínimo, empatar, que acaba por ser um bom resultado em Munique. E não é só pelos antecedentes, é pela diferença qualitativa, quer individual, que é gritante, quer até mesmo coletiva, porque o Bayern está num modo de jogar muito elevado. Bem, João, nós usamos muito essa. Falamos muitas vezes disso, né? Principalmente na Liga dos Campeões. É pá, o Bayern, isto é uma super equipa, não sei o quê. Pá, mas a diferença, se calhar, nossa para o Bayern não é tanta como a nossa diferença para o Farense. Percebo-te, sim. E às vezes tem muito a ver com a forma como abordas os jogos, que é mesmo Eu assim. entendo É pá, sim, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, mas há uma questão que é: a Liga Alemã é muito superior à Liga Portuguesa. E o que é que eu quero dizer com óbvio, isto? obviamente. A intensidade de jogos que o Benfica tem durante um ano tem ali 3 4 jogos da Liga dos Campeões na Liga Portuguesa. O Bayern tem todas as semanas, ou praticamente todas as semanas, jogos de uma intensidade altíssima. E o que é que acontece muitas vezes nestes duelos? A outra equipa mete um ritmo muito alto, muito tempo, ou seja, 30 minutos sempre a rasgar. E normalmente a equipa portuguesa, e aqui Benfica, Porto, Sporting, isto acontece em todas, já todas sofreram em Munique, e não é, isto aqui é normal, atenção, é normal. O Benfica aguenta 5 minutos e depois, a partir dos 10 15 já começa a sofrer. E a equipa não baixa tanto, a equipa não consegue ver tanta gente a mexer-se, porque se há coisa que este Bayern e o do Company, que é muito baseado, eu não gosto de dizer isto, não gosto, porque já sei que me vão dizer sempre, estás sempre a falar no mesmo, mas é muito baseado no No Guardiola. Guardiola. Em termos de movimentos com bola, é ipsis verbis, obviamente com outros intérpretes, não há dúvidas, mas tem muitos movimentos, porque não há ninguém que seja o avançado
ou melhor, no papel há, não há ninguém que seja o extremo, não há ninguém que seja o lateral, toda a gente roda por todas as posições. E é muito. Company, já agora, João, que foi muito contestada a escolha, é muito, se calhar, até por malta que não estava a acompanhar o trabalho dele na Bélgica. E na Premier League, ele desceu de divisão com creio que era o Burnley, desceu de divisão e as pessoas olham muito para o resultado. Não sabem o plantel que tem, a dificuldade que era, com o plantel que ele tinha lá, acabar por ficar na Premier League, que é um campeonato, outro campeonato muito difícil. Só que os diretores, quem manda nos clubes, têm que ver muito além disso. A base de trabalho do Company, lá está, aprendeu muito com Guardiola, Manchester City, tudo envolvente. É um líder, porque já o era como capitão de equipa, Exatamente, como atleta, não é? quer de seleção belga, quer de Manchester City, é um jogador adorado em Manchester, no City, portanto, tem tudo em termos disso. E agora, tá, agora a dúvida era, será que tinha capacidade para este nível? Mas isso só tiras essa dúvida quando a colocas em prática, não podes estar sempre na dúvida. Se acreditas naquele modelo, naquela forma de pensar e tudo mais, num clube bem estruturado como é o Bayern, com alguns problemas ultimamente, mas tem uma solidez muito, muito forte. Muitas vezes pensas assim: tens um projeto e tens que engajar um treinador no tal projeto. E parece-me que o Company é uma aposta que acaba por ser acertada. Obviamente terá os seus altos e baixos, não é fácil, porque o plantel do Bayern Munique, gerir aquelas estrelas todas. Se nós É falarmos muito muitas vezes. difícil. Epá, isso é que são dois jogadores para posição em todo lado, ok? É muito difícil fazeres, dizeres assim ao Gnabry, não jogas tu, joga o Coman, dizes ao Olise, não jogas tu, pá, joga o Musiala, joga o Müller, não joga o Kane, joga o Tel, pá, é muitas, o Pavlovic que agora está lesionado, joga o Palhinha, pronto, há ali muita, muita gente, um plantel de imensa qualidade, que tem uma grande contratação que é o Olise e que visa recuperar o título alemão e visa fazer uma grande Liga dos Campeões, coisa que não estão a fazer e, portanto, o contexto deste jogo é um Benfica que teve o percalço de Feyenoord, mas temos que pensar numa coisa, se nos dissessem que íamos entrar em Munique, são 6 pontos, antes de começar a Liga dos Campeões, Sim, havia muitas dúvidas. toda a gente dizia, ok, excelente, 6 pontos a entrar em Munique, ok. Como perdemos em casa o Feyenoord e sentimos que o Feyenoord E não a era forma, e a a forma como forma, perdemos, a e forma como sentimos que o perdemos. Feyenoord é uma equipa da nossa qualidade, podíamos perfeitamente ter ganho em casa, fica-nos aquele amargo de boca, que podíamos estar ali com 9 pontos e era tudo mais pacífico. Assim, sentimos que precisamos de tirar pontos, se calhar em campos que não, depois do jogo com o Atlético, não iríamos, na nossa cabeça, necessitar. Claro que temos que ganhar ao Bologna em casa, e agora Munique, Barcelona, Mónaco e E os Juventus Juventus. são campos difíceis, obviamente uns mais que outros, em determinados momentos, mas este é o que se segue, e vamos lá então perceber como é que se joga este Bayern Munique de Company. Muito bem, vamos lá então desmontar este 4-2-3-1. Será que é isto ou não? O João já nos vai ajudar. Este 4-2-3-1 do Company, este Bayern, este Super Bayern, com a figura, pá, digamos assim, uma das grandes figuras, com o Harry Kane na frente, que não perde também aquela ânsia de marcar bolas. João, que Bayern é este e de que forma é que, o que é que podemos esperar deste Bayern a nível tático, a nível de intensidade de jogo, até porque já volto a referir isso, o Bayern entra aqui apenas com 3 pontos. E se também se quer, ou se tem a ambição de ter que começar Dos a oito dar primeiros, porque eles é dos oito 8 primeiros, primeiros. Eles não têm exatamente, margem de erro. Atenção, tem que eles, começar a eles dar têm corda que aos sapatos, ganhar. não é? Eles têm que ganhar praticamente os jogos todos até ao final. Faltam 5 jornadas para fazer 15 pontos, juntando aos 3 que têm, fazem 18, e isso é praticamente certo que dará os 8 primeiros, que é o grande objetivo deles e a obrigação de um clube como o Bayern Munique, com todo este investimento que tem na Liga dos Campeões e passar diretamente aos oitavos de final. Então, como é que joga este Bayern Munique que lidera a Bundesliga, mas tem tido alguns percalços na Liga dos Campeões? O Campanito, como tu disseste, a base, digamos, de trabalho e de modelo tático é o 4-2-3-1, mas nada disto se passa. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Na baliza, Manuel Neuer, acho que dispensa apresentações o guarda-redes que joga muitíssimo bem com os pés, é forte na baliza. Obviamente que temos de reflexos hoje em dia e às vezes na saída da baliza, no controle da profundidade, em alguns momentos já não é o mesmo
estava no top, mas ainda um grandíssimo guarda-redes, ou seja, é difícil aqui encontrar algumas debilidades. Eu encontro essas porque noto às vezes que na saída da baliza, quando tem bolas nas costas, que acontece muito, já lá vamos. O Neuer está um bocadinho às vezes atrasado, há alguns problemas de foco e concentração em determinados momentos, mas é raro, é naqueles guarda-redes que é guarda-redes de equipa de topo e de equipa grande, que é, tem uma defesa para fazer, ele fecha-te a baliza e é um bocadinho o Oliver Kahn destes tempos, que é, aparece-te à frente e tu tens medo dele. Medo no sentido que é um monstro que vai à frente, Impõe aparece, respeito, impõe respeito. é uma parede que é muito difícil de ultrapassar. Portanto, ele será o titular. E do lado direito temos já aqui uma grande surpresa. E tu dizes assim: pá, o Rafael Guerreiro é lateral direito, um lateral esquerdo. Como é que é possível? Normalmente são os laterais direitos que passam para esquerdos, não é? Nós não temos Sim, não há digamos, muito, não há muito este hábito, esse não é? hábito de ver laterais esquerdos do lado direito. Mas é o Rafael Guerreiro. Se me perguntas assim, eu não gosto muito disto, mas é os Ou tempos até às vezes modernos. um central, não é? Sim, sim, sim. Uma Mas espécie, por exemplo, o Tomás chegou a fazer isso. certo, certo, mas isso acontece bastante vezes. O Condé no Barcelona faz, as centrais, aliás, o Guardiola faz isso, mas Uhum. também o Guardiola faz a questão de, às vezes, não é tão acertado assim, mas já aconteceu uma outra vez no passado, o Zinchenko fazer um jogo, por exemplo, a lateral direito, isto que o Rafael Guerreiro acaba por fazer. E porquê que ele faz isto? E faz isto muito mais pela saída de bola, que é muito forte o Rafael Guerreiro, e porque depois os movimentos ofensivos, e depois no coletivo já ia falar, nos movimentos ofensivos ele vai por dentro e com o pé esquerdo, com a qualidade que ele tem de meter a bola nos avançados que fazem os movimentos de ruptura, nos médios, no Olise que faz o trabalho mais de largura, acaba por ser muito importante. Tens um jogador que usa o pé esquerdo para ir para dentro. Ou seja, quando queres um jogo, fluir mais pelo corredor central, por exemplo, movimentos Rafael Guerreiro, Kimmich, dá-te isso. Agora, é um ponto que se o Benfica tivesse, e no Benfica não tem esse extremo, Pois vamos não. imaginar, o Partir para Gaetano, cima. o Partir Gaetano para desta cima e vez. procurar a linha, não é? O Gaetano 1 para 1 com o Rafael Guerreiro, porque o Rafael Guerreiro tem dificuldades, porque não é lateral direito, de posicionamentos, de questões dos apoios, tem estas dificuldades, é difícil. Se o Benfica colocar, ou conseguir colocar, por vezes, um Carreras a vir de trás, em alguns movimentos, e ir para cima do Rafael Guerreiro, pode ter aí alguma vantagem, porque ele, defensivamente, nota claramente dificuldades. A solução que pode acontecer é jogar lá o Laimer. Duvido, parece-me que Rafael Guerreiro vai ser titular. Também tem as questões físicas, mas parece-me que será por aí. Do lado esquerdo, pá, um dos melhores do mundo da posição, Alphonso Davies, é uma autêntica mota, que há quem diga que já tem contrato com o Real Madrid nas próximas épocas. É um jogador que dá largura, que vai por dentro, é muito difícil de parar, é uma mota de qualidade técnica, fisicamente muito, muito difícil de superar em duelo. Aqui este é daqueles que pode fazer lateral, pode fazer central, pode fazer extremo, pode fazer médio por dentro, pode fazer um conjunto de funções, é muito difícil. É daqueles jogadores que tens que muitas vezes, e o Benfica amanhã, quarta-feira, terá que fazer N vezes faltas e o Benfica tem que terminar o jogo com 20, 25, nem que seja 30 faltas. É jogo sujo. Pá, se tiver que ser sujo, entre aspas, se tiver que ser, o Sim, Benfica não sim. pode ser um conjunto de meninos a ver as motas passarem. Porque se o Benfica não fizer faltas, vai sofrer completamente. Porque quem jogar do lado direito não vai conseguir Ainda por mais isso, era isso que eu tinha a parar o dizer. Alfonso Davies, não vai. Ele começa a ir com bola e cavalga, cavalga, metros, metros, metros. E tu tens que chegar ali e em determinados momentos podes desarmar, conseguir, jogadores como o Florentino, como o Austin, se conseguirem, mas há outros momentos em que tu tens que pará-lo com falta. E quanto mais longe da nossa área, melhor. Se for logo na saída de bola, falta no Alfonso Davies, plenamente de acordo, porque João, ficavas muito surpreendido que em processo defensivo, em movimento defensivo, visses Di Maria encostado, puxado para o meio e Fred encostado à direita? pá, eu já lá vamos ao Benfica, mas eu espero bem. E mesmo, não é, pá, toda a gente sabe que eu adoro o Di Maria, mas este jogo não é do Di Maria. Este é o Ok. jogo dos 70 minutos aos 90 do Di Maria. Ele pode jogar 20 minutos. Se eles entrarem neste jogo,
é muito difícil. Não, é quase impossível dar, é jogares com um jogador a menos. Sim, Neste jogo tem que ser 11 a defender, Sérgio. se ele mete o Coman e o Alphonso Davies ali para aquela banda, O Bá vai sofrer, ou o Tomás Araújo, ou quem jogar por ali vai sofrer. É muito difícil, mesmo o Benfica, que eu acho que vai acontecer a defender em cinco homens, vai ser muito difícil, porque o Bayern costuma colocar 6 e 7 homens na última linha defensiva do adversário. Se não defenderem todos, o Di Maria não é para este jogo. E é algo que me deixou feliz e infeliz ao mesmo tempo. Ou seja, eu achava que ontem em Faro ele devia ter saído mais cedo, mas ao mesmo tempo, como ele ficou muito tempo no campo, eu pensei assim: será que ele ok, está a ok. dar-lhe aqui para não ser titular em Munique? Eu duvido, ok? Duvido porque, pronto, aqui o estatuto de Di Maria, o Di Maria gosta de jogar Champions, percebo isso perfeitamente, mas este jogo não é para o Di Maria. Mas já lá vamos. Ou poderia Nesse- ser noutra posição, mas eu acho que nem noutra isso também. posição. Ok, Eu acho que não, ou seja, ele dá para os últimos, para fazer 20 minutos, digamos, à Di Maria, a entrar, a arrebentar-se todo, entre aspas, fisicamente, conseguir ali 20 minutos muito fortes. Para mais que isso, é muito difícil porque a intensidade do jogo vai ser muito elevada e ele não tem. Porque se ele for correr atrás do Alphonso Davies uma vez, duas vezes, ele depois esgota e já não consegue ter aquilo que tu certo, queres que ele certo. tenha com bola, já não vai conseguir. É O muito discernimento difícil. com bola depois Sim, já vai fugir, não é? é muito difícil. E ele não é um jogador de gostar, desculpa a expressão, de ficar a olhar para o adversário. E tu vais ter que ficar muitas vezes expectante. Não vais ter que ficar. Não podes correr atrás. Tu não podes fazer aquilo que fizeste contra o Farense ou contra o Rio Ave ou até que o Feyenoord. Andar a pressionar o Bayern. Faz isso, pá. Acho que a partir dos 5 minutos já percebemos que o jogo vai correr mal. Se o Benfica fizer aquela posição expectante, estará mais próximo de vencer e acho que é o que faz mais lógica, é o que é ser mais inteligente. Centrais do Bayern. Quem costuma jogar é o Upamecano e o Kim Min-jae. O Kim Min-jae será titularíssimo, é um central que eu adoro desde o Nápoles. Não teve ali uma entrada com muito sucesso no Bayern Munique, ali alguns problemas de se calhar de adaptação, futebols diferentes, pronto, maneiras de estar diferentes, mas o Kim Min-jae é um central muito completo. Não é fortíssimo com bola, mas tem qualidade, mas sem bola é daqueles centrais que desculpa a expressão, o Mbappé vai nas costas e ele vai buscar um Mbappé. É fortíssimo, ele tem uma passada muito larga, é muito sóbrio, mas tem uma qualidade top. Adoro o Kim Min-jae, desde o Nápoles. Acho que é um grandíssimo central, porque eles usam muito mais as laterais para sair do que propriamente os centrais. O outro central, que é o Upamecano, notícias de ontem disseram, ou pelo menos o Company disse que havia dúvidas. Se ele estiver bem, ele vai jogar. E o Upamecano é aquele jogador que é fisicamente a expressão, Mais de combate. um Mais de animal combate. autêntico, duelos é fortíssimo, mas tem é rápido, tem problemas de posicionamento e concentração. Ele comete sempre dois, três, por vezes, erros graves durante o jogo. E como o Bayern arrisca, é alguém que o Benfica pode acabar por aproveitar esses erros. Já lá vamos, porque são as marcações que o Bayern faz à Sperini, que é 1 para 1 no campo todo. O jogador que tiver com o Upamecano, ou sofrer a marcação dele, pode aproveitar alguns momentos que ele está preocupado, muitas vezes no. Seria bom entre o Rafael e o Pamecano, o Actor Koglu aproveitar ali, não? Eu acho, já lá vamos, mas eu acho que o Amdoni devia ser o jogador titular com o Gakpo Turkoglu. E os Ah, ok, dois ok. aproveitarem lado a lado, uma vez cada um, por exemplo, ou com trocas posicionais, que vai ajudar ao Upamecano a esquecer-se muitas vezes e aproveitar as costas. A não saber quem é o atleta que tem que marcar. Sim, o Benfica, se fizer muitas movimentações, tem que ser jogadores que estão preparados para correr muito tempo, correr muitos metros, porque o Benfica o que é que vai acontecer? Vai estar bastante tempo longe da área contrária e terá que ter jogadores que corram muitos metros. O Pavlidis não é isso, o Di Maria não é isso, e portanto, parece-me que jogadores com perfil mais ajustado é o Aktürkoğlu e o Amdouni, principalmente para este jogo, sendo que o Amdouni não tem entrado bem, mas como também falámos no início da época, eu Sim, disse logo. a posição também não tem sido. E eu também te disse logo que era um jogador muito irregular a nível exibicional, ou seja, tem aqueles momentos de fulgor e depois tem momentos que se apaga completamente. É isto o Amdouni, quem o contratou tinha que saber, se eu sabia, e não era, e vi poucos jogos, ou vi alguns jogos, quem o contrata tem que saber destas características do Amdouni. Portanto, se não jogar o Upamecano, há aqui uma dúvida, pode jogar o Goretzka, ou até baixar o Palhinha. Mas para mim vai jogar o Goretzka se não jogar. O Goretzka é um médio de posição, mas consegue perfeitamente num jogo destes. Se tivesse um jogo, digamos, do nível Bayern, isto é, Bayern-Barcelona,
teria mais dificuldades. Mas o Goretzka dá mais qualidade com bola, mas menos qualidade defensiva. Não é um central de origem, tem mais algumas dificuldades e o Benfica, novamente, é esse lado, é o lado direito do Bayern que terá que aproveitar mais tempo, porque o outro lado, quer o Kim Min-jae ou o E Alphonso o Davies, Alphonso Davies. são jogadores muito fortes defensivamente, pá, e mesmo a nível ofensivo, com bola, principalmente o Alphonso Davies, é um jogador que o Benfica tem que estar muitíssimo preocupado. À frente deles, nessa espécie de 4-2-3-1, que eu já vou desmontar nos momentos com bola e sem bola, joga dois jogadores. Em princípio vai jogar o Palhinha, quem costuma jogar, é o que costumava jogar, que teve uma lesão no ombro aqui um dos últimos jogos, há um mês atrás ou 3 semanas, é o Pavlovic, estava a fazer uma época fabulosa, um dos melhores médios centros do mundo hoje em dia, que vai ser o que ele quiser, quase no futebol, vai jogar o Palhinha, e toda a gente conhece o Palhinha é um jogador, um 6 à Florentino, no sentido em que não é forte com bola, não é o seu habitat, mas é o jogador do equilíbrio que o Bayern no ano passado precisava. Ou seja, o Bayern no ano passado sofreu muito porque precisava de um jogador que equilibrasse a equipa. Eles vão com muitos jogadores para a frente, mas quando perdiam a bola, a transição do Bayern sofria muito e por isso também um dos motivos, para além da qualidade do Bayern Leverkusen, obviamente fez um campeonato inacreditável, sofreu muito da transição defensiva e o Palhinha é um bocado para parar isso, porque eles jogam muitas vezes isto não é mentira, é 3-2-5. Ou seja, o Palhinha vai para o meio dos centrais, ou um dos laterais, principalmente o Rafael Guerreiro, vai para o lado do Kimmich, Ok. ok? E o Alphonso Davies sobe, o Olise sobe, o Musiala, o Coman se jogar, ou o Gnabry, e o Kane está lá. Portanto, parte muitas vezes de um 3-2-5 ou até às vezes um 2-3-5. Eles arriscam desta forma, como o Benfica, ontem eu tinha-te dito na altura, e acabou por fazer isso na segunda parte, contra o Farense, fez perfeitamente isso muitas vezes. É 5 jogadores na última linha, 3 na construção e 2, digamos, na fase de criação, na segunda fase até de construção. Agora, vamos para o jogador para mim mais importante deste Bayern. O 6, na lógica, é o Palhinha, mas o jogador mais importante chama-se Joshua Kimmich. E é daqueles jogadores que é um bocadinho o Iniesta do Bayern, que é assim, nunca vai ser o melhor do mundo, mas é sempre um dos melhores do mundo. Porquê? Não tem os números, não aparece digamos, nas parangonas, 3 golos, 2 assistências, cinco malabarismos e tudo mais, aquelas coisas que normalmente os highlights têm, porque o Harry Kane nisso domina, não é? E o Musiala também, mas o Kimmich, há um jogador, se tens assim, qual é o jogador? Isto é muito difícil dizer numa equipa como o Bayern, mas qual era aquele jogador que tu, não é marcação individual, mas que tinhas muito mais preocupações? Não deixar respirar, não deixar olhar o jogo de frente, Joshua Kimmich. O Benfica terá que ter um jogador, e eu aqui parece-me que tem que ser Tino. não, um dos homens da frente, não, um dos Ah, ok. homens da frente, o Aktürkoğlu, na minha opinião, ou o Amdouni, principalmente o Aktürkoğlu, terá que fazer esse trabalho que ele gosta e tem propensão a isso, de trabalho sujo, entre aspas, defensivo, que ele não é aquele jogador que faz isso consecutivamente, mas quando lhe pedem, como se viu com o Atlético de Madrid, muitas vezes na tal linha de 5 a baixar para fechar o Llorente, consegue e ajuda muito. Se calhar só aguenta 60 minutos, mas tem que ser 60 minutos a rasgar e não deixar respirar o Kimmich. Porque é a partir do Kimmich que tudo roda. É o coxo deles, é ele que põe a pauta ao jogo e ele muitas vezes até, lá está, estão os dois centrais, ele vai para o lado dos centrais, para o lado direito, normalmente, e começa aí, sobe o Rafael Guerreiro, sobe o Davies do outro lado, e eles constroem a três, com o Kimmich ao lado dos dois centrais, e ele faz esse jogo perfeitamente, porque depois encontra várias soluções, lá está, os avançados descem, os extremos, um vai por fora, um mais por dentro, e há muita movimentação, muita dinâmica, e ele tem uma qualidade de passe soberba, é um jogador com uma inteligência incrível, pensa muito mais à frente dos outros, e é aquele em que temos que parar na construção do Bayern. Depois, do meio campo para a frente. Isto é, normalmente joga o Olise, que veio do Crystal Palace, que é a grande contratação do Bayern. É um jogador incrível, é um jogador que este parte para cima tem um pontapé muitíssimo bom, um bom finalizador. Já marcou não sei quantos golos, creio que 6, 7 golos esta época. É um jogador mais até de fora para dentro. Ele ataca muito bem colado muitas vezes à linha, com o Rafael Guerreiro por dentro, eles vão combinando, mas ele é vertical, a atacar a baliza no 1 para 1, é potente, aquele jogador potente que é difícil, se tu o deixares embalar é difícil, lá está, é outro jogador que tem que ser, é falta, não há que ter medo, Best, Carreiras, quem apanhar ali, ele não o deixar embalar, se o deixares embalar depois é muito difícil de o parar, se ele está ali com uma marcação, se ele virar, falta.
porque vai ganhar a maior parte dos lances, é porque é melhor que os nossos jogadores e tens que o parar dessa forma. O do lado contrário, para mim, a grande dúvida: se joga Coman, se joga Gnabry. Neste momento, para mim, Coman, até porque até fez o gol contra a União de Berlim, está melhor. E é um jogador, o Gnabry é um jogador mais de. Ou seja, faz um grande jogo, mas a seguir esconde-se ou não está. Aquela cabeça não é muito fiável. O Coman é um jogador que não é tão virtuoso como o Gnabry, mas é um jogador que gosta de receber por dentro. O Davis dá a largura, ele gosta de receber por dentro, um, dois toques e faz aquele tipo de remate em banana ou assiste para os movimentos do Musiala e do Kane. É típico do Kingsley Coman, que é um jogador também muitíssimo bom, um jogador de seleção. Portanto, aqui tudo no Bayern é difícil de encontrar alguns pontos negativos. O Olise e o Coman. O Olise baixa mais no momento defensivo. O Coman é um jogador que se esquece, e se for o Gnabry também, então se for o Leroy Sané do lado do Olise, que não vai jogar, ou pelo menos vai entrar se calhar aos 60, 70 minutos, esse aí então fica mesmo. Esse faz de conta que não defende, eles têm um bocadinho isso. Agora, aqui há uma questão de equilíbrio, que é, imagina que o Bá sobe, tem que ter cuidado com o momento em que o Benfica perca a bola, porque se deixas depois o Bayern em campo aberto, então aí, se calhar, não sei se não é a melhor equipa do mundo, então em jogar em casa é muitíssimo forte, por isso o Benfica tem que saber perder a bola, e quando é perder, falta, falta, falta. Parece aqui o homem que gosta de futebol e está a levar para a falta, mas tem que ser, é um jogo em que o Benfica, se não o fizer, nunca acabará por ter sucesso. Depois, no meio, atrás do avançado, que muitas vezes não é, até funciona como um médio, que gosta, este é um jogador prodigioso, um dos boys, digamos, do futebol moderno, que vai chegar ao topo. Já está no topo, mas vai continuar lá sempre, que é o Musiala, internacional da Alemanha, um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia também. Ele é aquele jogador que é esguio, aparece sempre no momento certo, boa capacidade de finalização e ele muitas vezes faz o quê? Baixa para a linha média, ou seja, liga com o Kimmich, conhecem-se quase de olhos fechados, baixa e depois parte para cima, ou seja, tira um da frente, tira dois da frente, faz muitas vezes esse tipo de movimentos e consegue baixar e depois chegar na área. Lá está, eles conseguem fazer os tais metros Vai. muito, 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 muito rápido, enquanto que muitas vezes ele passa por dá no ala, o ala cria o desequilíbrio e ele aparece numa segunda fase. O Kane muitas vezes é a primeira, ou nas costas, e depois aparece numa segunda fase o Musiala dentro da área, já com muita gente ali. Quando o Bayern chega muitas vezes à linha de fundo para cruzar, o Musiala está lá. É um jogador muito difícil de parar, mais um em que claramente tira um da frente, o segundo já não tira. Falta, tem que ser claramente assim. Na frente, joga aquele, para mim, o melhor avançado do mundo hoje em dia, o mais completo deles todos. É um jogador que sofre de um mal que é quando vai para um clube, esse clube não ganha, mas nunca é uma injustiça tremenda o que se muitas vezes diz dele, que parece que é ele o culpado de perder Do azar, não é? do Bayern ter perdido o título. Nem ele ano passado faz uma. Aliás, foi melhor. Acho que não sei se foi o Bota de Ouro, 40 e tal golos. Já leva esta época 11 na Liga. Vai ser, se calhar, o Bota de Ouro a nível europeu. É um finalizador nato, marca bem livres, bom de cabeça e faz um movimento que eu costumo dizer que é o movimento Mário Jardel. Para quem se lembra, que é o ataque ao primeiro poste, finge que vai ao primeiro e mete Volta no segundo. no segundo. E os jogadores, quer o Olise, quer o Coman, quer o Gnabry, quer o Sané, até o Já Rafael sabem. Guerreiro, já sabem isso e a bolinha sempre no segundo pau e ele finaliza. Os centrais do Benfica que amanhã, quarta-feira, jogarem, vão ter que dar muita atenção. Não pode, é daqueles jogadores que não podes ter um segundo de concentração, senão ele faz um golo. É fortíssimo, parece que adivinha onde a bola vai cair. Lá está como o Jardel acontecia, mas não é um jogador como o Jardel. Isto é um jogador que vem atrás, toca, consegue jogar, tabelas é fortíssimo. Se o Benfica jogar subido, lá está, é um jogador que o Bayern jogar subido, ou seja, em alguns momentos em que o Benfica possa subir a sua linha defensiva, ele vai atrás, toca e aparecem os extremos nas costas, o Musiala nas costas, que nos podem ferir completamente. Portanto, é esta a equipa que eu acredito que irá jogar Para a em malta que está a ver Munique. para a malta que está a ver o vídeo, este é o 11 que o João referiu, é o 11 que jogou contra a União de Berlim agora neste sábado
em que venceram por 3-0. Sim, não será muito diferente disto. Agora, vamos aos movimentos coletivos. Falei um bocado mais das questões individuais e do tal sistema de base, aos movimentos coletivos sem bola. O que é que o Bayern faz sem bola? Começando, o Bayern vai marcar 1-1 os jogadores do Benfica, ou seja, o Harry Kane vai ficar com um dos centrais, o Musiala vai ficar com outros centrais. O Coman vai ficar com o lateral, o Olise vai ficar com o lateral. O Kimmich e o Palhinha vamos imaginar que joga Florentino e Auschwitz, ficam com os dois. O Alphonso Davies fica com um extremo, o Rafael Guerreiro até fica com o terceiro médio, o Upamecano encara o Aktürkoğlu e o Kim Min-jae encara o Amdouni ou o Pavlidis a jogarem. E vai ser assim, exatamente, por exemplo, como o PSV fez contra o Sporting, ou o Gasperini, ano passado, foi muito falado, frente ao Sporting, N vezes que fez, e o Sporting teve muitas dificuldades. Amanhã nós vamos apanhar uma equipa que faz isto e que nós não estamos habituados a sofrer. Isto é, joga 1-1 no campo todo em momento defensivo. Como é que se bate esta equipa, ou equipas como esta? Porque eles vão para o duelo e eles fisicamente são melhores que nós, e isso nós não podemos fazer nada. Não há quase nenhum jogador do Benfica que tenha capacidade física para ganhar no duelo. Isto bate-se de duas formas, digamos assim. Com bola, o Benfica tem que ter a capacidade de conseguir fugir à marcação. Ou seja, os jogadores terem muita dinâmica, não se darem à marcação, não receberem e terem o adversário do Bayern sempre por perto, porque um roubo de bola e transição do Bayern. O Benfica tem que ter a capacidade, em alguns momentos, eu sei que é muito difícil fazer isto ao longo, isto é impossível, Sim, 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 mas tem que estar sempre em movimento, não é? tem que estar sempre a viver e ter capacidade de ter com bola. Se o Benfica perde rapidamente a bola, o que é que vai acontecer? Vai dar mais confiança ao Bayern, vai tirar-nos a nós confiança e, previsivelmente, vai dar oportunidades ao Bayern e depois vamos ficar à espera da eficácia deles ou de uma grande exibição do Trubin na baliza. Um bocadinho a certa parte daquilo que aconteceu em Milão em alguns momentos. Eles apertam, 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 apertam e o Benfica tem que ter, em alguns momentos, capacidade de ter bola, de conseguir circular. Isto é, procurar o homem livre, conseguir pela esquerda, pela direita, ter essa capacidade. Não vão ser muitos os momentos, mas alguns têm que a ter. E por isso, se calhar, um elemento como o Coxo, por exemplo, poderá ser importante. Um Best e um Carreras pelo lado esquerdo, se calhar o lado mais forte para o Benfica sair nesses momentos, poderá ser o corredor ideal. E o outro momento em que o Benfica terá que fazer para bater este tipo de defesa são bolas nas costas. Isto é, ao mesmo tempo que o Benfica sabe bater bola, atrair o adversário, ou seja, eles vão um para um em todo o campo. O Benfica e o Trubin pode ser importante neste momento, que é qualidade com os pés, bola nas costas. E Quebrar muitas vezes linhas. e linhas mesmo para as costas por exemplo, do Rafael Guerreiro e do Pamecano. Ou Ok, seja, ok. eles vêm, por exemplo, vamos imaginar que é o Turkoglu que está a ser marcado pelo Pamecano. Vem até à linha média, vem, e ele vem com ele não vai ter problemas nenhum em apertar na linha média. Pode haver momentos em que não esteja ninguém no meio-campo do Bayern. Isto acontece, o Benfica baixar, baixar, baixar. E depois, a partir do momento em. Ou seja, aquela coisa do toque e foge, que é Abre vais, espaço e a vais bola à cai lá. bola e atacas as costas. Ok. Vais e atacas as costas. E o guarda-redes, ou um Tomás Araújo, que é o melhor jogador do Benfica nessa função, ou então um Carreras, que tem qualidade para isso, meter a bola nas costas e o Benfica aproveitar. Vai ter que ser assim. E, portanto, o jogador que fizer isso vai ter que saber galgar metros. E por isso, ainda há aquela questão que estamos a O falar, Aktürkoğlu e o Amdouni, sim. são os jogadores com um perfil mais indicado para esse tipo de momento. Ou seja, o Benfica, esses dois momentos, alguns com bola, em saber trocar a bola à procura do homem livre e à procura do tal espaço. O espaço pode surgir principalmente do lado direito da defesa do Bayern, e o outro momento que é saber jogar longo. E isto não há problemas em ter que fazer, e isto não é o bater bola, nem muitas vezes utilizavas aquela O expressão. bombo, não é? O bombo, aqui tem que ser bombo, mas bombo com qualidade. Ou seja, saber olhar para o jogo, perceber o que é que o Bayern está a fazer e ter jogadores com o perfil indicado. Até jogadores como, sei lá, um Bá, se o quiseres tirar da construção, se jogar, pode ser ele a esticar, porque ele é muito forte nesses movimentos. E o Ok. Benfica depois saber proteger-se por aí. Até, por exemplo, um Carreras pode acontecer alguns movimentos desses. Estavas a falar do Bate, é porque o Tomás joga está daquele lado, pode ser o Tomás, ou o Di Maria até Abaixar abaixar se e a jogar. ganhar aquele espaço ali, se jogar, sim. E bater a bola na frente e o Bá aproveitar, o Amdouni, ou seja quem for. Agora, se jogares com o Pavlidis e mesmo Di Maria, pedis um jogo que o Benfica tem a maior parte dos jogos, que é de toque de bola, de saber construir, de esperar, de associar e, Mas se calhar também é isso que o Bayern quer, não é?
Eu acho O, que O sim. Bayern quer que o Benfica tenha esse tipo de jogo. Quer. O que é que o Benfica. Até porque é muito mais fácil tirar o Cockchu do jogo Sim, dessa forma. e Acho comecei eu, por. porque ainda ontem, sim, ainda Sim, ontem, sim. ahm, o atleta do Farense caiu muitas vezes, até com faltas muito Agressivas. agressivas, mas até na linha do nosso meio campo, até porque o Cockchu desceu bastante, puxou muito, e o Cockchu parece que lidava mal com isso. É, Notou-se é- ele muito irritado mesmo. sim, mas lá está. Quando tu fazes a análise do adversário, eu, se fosse treinador que chegasse frente ao Benfica, o Feyenoord foi especialista nisso, meteu o Wang em cima do Cox, tirou o Cox do jogo e o Benfica, entre aspas, morreu porque Pós-jogo, yeah. o jogo ofensivo do Benfica com bola, Passa pelo principalmente Cockchu. pelo meio-campo contrário, passa quase todo pelo Coxu em fase de construção e até de criação. O Benfica tem que saber se eles estão a apertar aqui, vai haver um espaço que, ou se o Coxo sai da posição e ele vai com ele, desculpa, até à casa de banho, costuma-se dizer na marcação individual, vai acabar por surgir um espaço. Tem que ser ocupado por outros jogadores. Tens que criar outras dinâmicas que não incluam o Coxo quando ele não estiver por dentro. Ou então tentares libertar o Coxo de outra forma. Coisa que foi contra o Feyenoord podia ter feito e o Coxo tentou algumas vezes por fora da zona de pressão deles, aliás, até muitas vezes colado à linha, e receber aí e depois a partir daí começar a construir. O Benfica tem que saber fazer isso. Mas neste jogo, o Benfica não vai ter muitos momentos de construção. O normal é haver uma porcentagem de 60-70% do Bayern. Isto não quer dizer que o Benfica vai perder. São a lei natural das coisas a acontecer. É como aqui em Portugal. Obviamente, o Farense quiser 50% de posse de bola com o Benfica, não vai, se quiser, vai perder, ok? É natural. E o Benfica amanhã, no quarta-feira, se quiser ter os tais 50% ou quiser dominar o jogo, não vai conseguir. Esperemos que era muito bom sinal, não é nada expectável. E portanto, o Benfica amanhã, foi outra vez, quarta-feira, vai assumir a posição de baixar linhas, de ser inteligente. Mais na expectativa e saber aproveitar estas debilidades. Depois deixa-me agora te falei no momento sem bola do Bayern, momento com bola do Bayern. O Bayern é uma equipa que, se sofrer uma pressão do Benfica, coisa que eu espero que não venha a acontecer, porque era mau sinal, se calhar, porque numa primeira fase acredito que o Benfica não o faça, porque não dá para fazer, e numa segunda fase, se o fizer, é um bocadinho em desespero à procura do resultado que possa ser negativo. Espero que não aconteça. O Bayern tem várias soluções. Alphonso Davies, Rafael Guerreiro, Kimmich a baixar, Neuer a bater com muita qualidade com os pés. Portanto, é algo que dificilmente se consegue. Apertar o Bayern e roubar a bola, muitas vezes em cima da área contrária. O Benfica irá baixar e o que é que o Bayern, como é que o Bayern joga em questões com bola? Já o disse há um bocadinho, o Kimmich sai para o lado direito do Upamecano, constrói a três, o Kim mais encostado, um bocadinho como o Carreras faz à esquerda, o Upamecano no meio e o Kimmich à direita. O Rafael Guerreiro e o Alphonso Davies vem por dentro numa primeira fase, ok? Vem por dentro numa primeira fase e juntam-se ao palhinha um bocadinho, um 3-3-3-1, fazem isto, o Bayern, ok? Junta-se e a bola é normalmente Kimmich, Rafael Guerreiro ou Kimmich, Alphonso Davies. E a partir daí, o que é que acontece? O Bayern liberta-se, joga. E acontecem várias coisas. Uma, Musiala e Kane, à vez, um deles baixa, um deles rompe nas costas, ou seja, se o Musiala baixa, o Kane fica mais e espera os tais movimentos nas costas. Se for ao contrário, idem aspas, aspas. E depois do Bayern estar em meio campo contrário, o Rafael Guerreiro vai sempre por dentro, ou seja, o chamado avançado interior esquerdo. O Olise fixa-se na ala e começam assim os movimentos ofensivos. E do lado contrário, não é a mesma coisa, que é o Alphonso Davies que começa por dentro na construção, vai por fora, depois já na fase de criação, ou seja, perto da área contrária, E o e o Coman. Coman Ah, vem ok. por dentro. E muitas vezes acontece que é Davis, Coman, Musiala, Kane, Rafael Guerreiro e Guerreiro. Olise. São 6 jogadores. E acontece isto, que é o Bayern costuma, em alguns momentos, faz quase uma espécie de 2-2-6. É para se perceber que é o Upamecano e o Kim ficam como centrais, o Kimmich junta-se ao Palhinha e os outros 6 estão os 6 quase numa linha, ou uns mais baixos, outros mais expostos,
quase em momento ofensivo, quase perto da nossa área. E isso o que é que leva? A que naquelas trocas de bola o Bayern consiga encontrar muitas vezes o espaço. Claro que quando a perdem, o Benfica terá que saber em poucos toques chegar à área contrária. Dava um Agora, jeitão, Rafa, um jogo destes. Não, não dá. é? Não, se há jogo ideal para um perfil como o Rafa, é este: campo aberto, um Rafa, um Rashford, jogadores desse nível que correm, correm, correm metros e conseguem tirar um da frente e não se cansam de correr tanto tempo, até muitas vezes sem a própria bola. O que é que o Benfica terá que fazer perante isto? Uma primeira fase, tirar o Kimmich do jogo, era o ideal, não sendo fácil, era o ideal. Se calhar até deixar, entre aspas, a construção era entrar no Upamecano e no Kim, tem logo menos qualidade de passe, e até no Palhinha, ok? Se for no Palhinha, não quer dizer que o Palhinha não tenha, não Mas saiba. como é que a gente tira o Kimmich do jogo? Tendo um atleta só É, também, não é um marcação cão de individual, guarda ali? não é marcação individual, mas quando ele recebe a bola, tem que haver sempre alguém, digamos, a abafá-lo. No Ok, sentido de sentir o bafo de algum jogador do Benfica. E se ele está à direita, vamos imaginar o Coxo, por exemplo. Se ele está à esquerda, o Fred. Se ele está mais uma linha mais baixa, o Aktürkoğlu. E ele não pode é pensar o jogo do Bayern. Se o deixas pensar, começa logo muito mal e começa a fluir o jogo deles. E depois é um carrossel muito difícil de parar. Se ele conseguir, e vai conseguir em alguns momentos, porque não é quase impossível estar a pará-lo 90 minutos, o que vem a seguir é o movimento, o tal movimento que o Benfica tem que ter de corrida constante, de agressividade máxima, e quando digo isto é saber fazer faltas, ok? É saber parar os jogadores do Bayern e muito compromisso entre todos. Ou seja, os jogadores do Benfica não podem estar um segundo desfocados, um segundo sem concentração e têm que jogar muito junto. Se as duas linhas defensivas estiverem juntas, tirarem aquele espaço que o Musiala adora, que o Coman adora, que o Olise adora, que o Kane adora, se tirarem esse espaço, perfeito. Claro que eles vão acabar por ir por fora e podem criar desequilíbrios aí. Mas aí já é um grande passo. Se o Benfica tiver, como aconteceu com o Feyenoord, linhas muito afastadas umas das outras, aí é morte do artista, é praticamente impossível, porque depois aqueles são muito, é muita gente, são muita qualidade a vir para cima da linha defensiva e depois se calhar nós vamos apontar erros ao Otamendi, ou ao Tomás Araújo, ou ao António Silva se jogar, ou o Carreiras, ou o Best, que eles não têm culpa. Se os deixarem vir todos e não os parares e abris muito espaço entre a linha defensiva. Por isso é que eu digo que o Benfica terá que jogar muitas vezes em 5-4-1. E se quiseres, podemos ir então agora à questão do Benfica, que eu penso numa equipa, mas acho que o Lage não irá pensar nem perto dela. mas pensas num 5-4-1, uma linha de 5 bem Sempre, definida? sim, numa linha de sempre de 5, com o Best ou o Carreras algumas vezes a poderem se soltar. E vou explicar porquê. Como é que eu, João Nuno, jogaria? E tu dizes assim, mas e o Bá? Não se deve soltar? Eu não jogava com o Bá. Eu vou passar a explicar como é que eu jogaria. Eu jogaria com o Tomás Araújo à direita, António Silva, Otamendi, Carreras, os três centrais, Peste à esquerda. E porquê? Porque em alguns momentos o Benfica podia, na saída, podia fazer uma linha de 4 e o Best saía. Digamos, basculava tudo ou virava tudo à esquerda. O Carreras era lateral com bola, ok? Ou seja, o Best podia soltar-se um bocadinho. O Bá é um jogador que eu tenho muito receio deste tipo de jogos. É um jogador que se perde constantemente, é um jogador que se perde o duelo. Por isso é que eu te perguntei pelo Fred há pouco. Não, mas o Fred não o podes tirar da zona central, que Eu sei que é essencial, mas até por isso é porque que, não por tens isso é que ninguém. Se tivesse um Leandro Barreiro, eu digo que o Leandro Barreiro podia ser um jogador muito útil para este jogo, até porque tem a dimensão Bundesliga, Mainz, ou seja, conhece bem o tipo de ritmo de jogo, de intensidade, consegue percorrer muito espaço de terreno e podia até libertar o Fred para outras funções. Assim, o Fred terá que ser muito útil no meio. Portanto, eu iria com esta linha de 5. E porquê? Também outra questão. O Tomás Araújo tem a qualidade com bola pelo lado direito. E como nós vamos jogar baixo, o Otamendi não terá de ter as preocupações nas costas. O António Silva, não sendo um central que gosta muito de jogar numa linha de 5, não é preferencial dele, tudo certo, mas é um jogador tem alguma falta de confiança, mas é mais forte no duelo. É um jogador que consegue dar algumas viradas, consegue fazer faltas, parece mais interessante. E o Carreras
tem que deixar por vezes ser um menino, e a expressão é esta, fez um grande jogo, fez um bom jogo, foi dos melhores em Faro, mas Mas foi comido ali no o gol. golo é precisamente aquele movimento que não pode acontecer na quarta-feira. Se o Farense marca, então imaginem só o Bayern Munique. E o Bayern Munique vai fazer aquele movimento constantemente, que é o jogador recebe e roda, vira. E quando ele vira, não pode ele virar. A bola pode sair, e o jogador é que não sai. E se tiveres que levar amarelos, 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 levas. Pá, isso faz parte do jogo. São questões que estão dentro da legalidade de uma partida de futebol e que fazem parte dela. Portanto, eu iria com essa linha de 5. E a minha dúvida, eu iria num 5-3-2, 5-4-1, e já explico o que é que eu quero dizer com isto, é Florentino é obrigatório, Auschwitz obrigatório, Aktürkoğlu obrigatório, são 3. Juntando a linha de 5, 8. 9 com o Trubin. Há aqui duas posições. Para mim era Amendouni ao lado do Aktürkoğlu, na frente, no 5-3-2, ok? Em momento Mas não ofensivo falaste no total. Cockchu, João. Calma, calma, é aí que eu já vou. Depois, é a questão da qualidade com bola barra compromisso defensivo. E se tu pensares no plantel do Benfica, quem era o jogador que poderia te dar essas duas coisas? Que acho eu, na minha opinião, era Rolaiser. os... Pois, era aqui que entrava para mim o Rolaiser e podia ser um elemento importante para este jogo. Mas dado que o E até, Rolaiser não e, esteja. até, e até um fator surpresa de não ser assim tão conhecido. Isso, também. Era um jogador, se É calhar, o sempre uma Bayern. coisita para ajudar. Epá. Sim, não olhava se calhar da mesma forma para um Rolaiser do que olha para um Coxo. Dado que o Rolaiser não tem jogado nos últimos jogos e se calhar perdeu um bocadinho a confiança depois do jogo com o Pevidem, não, pá, isto depois podemos aqui abrir um campo de suposições. O Lage diz que continua a confiar nele, mas que nesta fase confia mais noutros. Pá, faz parte, não vemos os treinos, não percebemos essas dinâmicas. Agora, sabemos é que ele não tem sido chamado. Achava que ia ser uma surpresa agradável se ele jogasse, não acredito e por isso eu poria Coxo. E poria Coxo como? Eu punha Florentino no meio, ou seja, no tal 5-3-2 no meio, Coxo à esquerda, que é onde ele gosta de estar, no centro-esquerda, Fred à direita. Ok. Mas, há aqui um jogador que vai ser. Ou há dois jogadores que podem ser a chave do jogo para o Benfica. Pronto, extra Trubinho. O Trubinho é um, porque o Bayern vai ter oportunidades e ele terá que aparecer, espero eu. Faz parte do jogo. É Best e Aktürkoğlu. O Aktürkoğlu, se jogar, se fosse assim no 5-3-2, teria que ser o segundo avançado e o quarto médio. Porquê? Porque ao mesmo tempo que teria que estar preocupado, por exemplo, com o Kimmich numa fase, teria que ajudar com as subidas do Rafael Guerreiro desse lado e teria que ser o quarto homem do meio-campo, deixando até o Amdouni um bocado descansado na fase de defensiva, da organização defensiva. Eu iria desta forma, com o Coxo, Auschwitz e Tino no meio, os três, com o Best às vezes a subir para essa linha ou a carregar algum jogo por aí com o Carreiras, à vez, por vezes, o Carreiras tem mais, consegue ainda fazer mais essas cavalgadas até de alguns metros, e o Amdouni e o Aktürkoğlu, dois elementos bastante móveis, que fogem à marcação, que não se dão à marcação com qualidade para ir nas costas há algum tempo. Obviamente, depois temos aqui jogadores no banco, como o Di Maria, como um Sheldon, como o próprio Pavlidis, ou seja, jogadores que entrando numa fase do jogo, que até podemos estar a perder um 0 ou 2-0, podem acabar por ajudar o Mexer. Benfica, mexer e acabar por equilibrar, até marcando um golo com a tal qualidade técnica, qualidade individual, tudo o que nos podem entregar e acabar por ajudar a tentar Ó, João, minimizar alguns estragos. mas onde é que a gente tem que ferir aqui este Bayern Munique? Já Epá, falámos, já falámos ali nas costas do Opamecano ali entre e o Rafael Guerreiro, vá, digamos assim, aquele sim. espaço de ninguém ali muitas das vezes. É, A questão das bolas paradas, por exemplo, o Bayern eles, é muito difícil encontrar aqui um momento. Se me disseres assim, alguns golos que eles sofreram, ou melhor, não é golos que sofreram, desculpa, é alguns lances de perigo que sofreram em bola parada, foi no ataque ao primeiro poste. Sempre que um jogador se antecipou no primeiro poste, eles tiveram algumas dificuldades. Agora, não te posso dizer que isso é um padrão de erro deles, que é algo que eles sofrem muito, é porque uma não coisa que é. aconteceu. Só. Não, aconteceu em alguns momentos. O Benfica sim pode ter pode encontrar por aí algo. Agora, a questão é quantas bolas paradas vamos ter, E quem lhes ok? vai bater, não é?
e quem as vai bater. E isso é muito E importante. agora em Faro já tivemos voltámos Pronto, a ver mais do mesmo, não é? é que nós tivemos aqueles, e até o laboratório Lages funcionou muito bem, mas já há algum tempo que não temos assim tantas bolas paradas. Eu não digo com sucesso de finalização, digo com criação de oportunidade. Ok? Portanto, há aqui algo se calhar a rever. Se calhar o Best tem que bater mais vezes do lado direito, e até por vezes do lado esquerdo. Tirar o Di Maria em alguns momentos desse tipo de ação para o Benfica Já não sei que conseguir. jogo é que foi mas pronto, isto pode ser uma decisão também do. É de certeza uma decisão de Bruno Lage, que com Besti, acho que Besti e Renato em campo. Agora não me lembro que jogo é que foi. Foi o Renato que foi bater um canto. Pá, não se. Sim, pô, eu percebo, é assim, o Lage tem muita preocupação que é do lado esquerdo bate um pé direito, do lado direito Pois, bate um pé esquerdo. Eu entendo o que é que ele quer com isso, que é o cruzamento banana, mas banana, sim. é em direção à baliza e que só tem que ter um desvio. Mas muito, mais que isso, muitas vezes é a qualidade da execução. E parece-me que aí o Best está acima de todos os outros. O Coxo também bate bem em alguns, principalmente lá está do lado esquerdo com o pé direito, mas o Benfica tem que crescer esse nível. E neste jogo, onde isto vamos ser claros, o Benfica terá poucas oportunidades de golos, era muito bom termos muitas, mas não vai acontecer. É natural que isso não aconteça. Tem que as saber aproveitar ao máximo. Ou seja, o Benfica, tudo que tiver, terá que ser ouro. Teremos que aproveitar todas as migalhas ou tudo que o Bayern nos deixar conseguir fazer durante o jogo. E portanto, o Benfica tem que ser uma equipa inteligente nesse aspecto. Ou seja, não achar que vai ter muita chance para fazer golos, mas uma equipa que tem que ter a frieza e o compromisso de, em alguns momentos, saber quando tem a oportunidade, tem que o fazer, não vai ter muito mais chances para concretizar. Muito bem, João. Já falámos do Bayern, já falámos um bocadinho do Benfica. A malta que nos está a ver e que vou ouvir também já sabe que tu vais a Munique. Sim. Ahm, Falta aqui um prognóstico, João. Falta prognóstico, Sérgio Graça. Não, mas antes de mais, deixa-me dizer que, pá, pessoal Então diz que, lá. que faça uma boa viagem para Munique. Eu vou porque, o Benfica, obviamente, mas porque é um campo Se tiveres a muito bom. oportunidade, passa no museu deles. Sim, vou tentar sugar tudo o que possa, porque Pois? vou lá estar 3 dias, mas é um clube que eu adoro, que como se costuma dizer que é o Benfica da Alemanha, e eu gostava que o meu clube fosse gerido daquela forma, ok? É muito aquilo, por isso, conhecer o estádio, conhecer um bocadinho daquela cultura, o país também é um país importante a nível europeu, é uma cidade que muita gente diz bem, eu queria conhecer e agora deu-se esta oportunidade e espero aproveitá-la ao máximo. E portanto, toda a gente quiser fazer uma boa viagem, que quem encontrar lá fale para umas cervejinhas, para verificarmos lá e tudo mais, é sempre. E tem lá grande cerveja, isso é verdade. E agora sobre o prognóstico, que eu estava a tentar fugir, mas não vou conseguir. Pá, eu vou dizer 3-1, porque 3-1 para o Bayern, para ser simpático com as pessoas, porque pá, ou seja, isto é ser claro e não é ser negativista, não é é ser mesmo realista. É uma equipa muito difícil de parar, normalmente nós temos. Isto não é histórico, é olhar para eles e perceber as forças deles e as nossas habilidades. Eles são aquela equipa que nos sabem explorar ao máximo. Por exemplo, se me perguntares, o Barcelona ganhou-lhes 4-1. Se perguntares um resultado para um Barcelona-Benfica, ao dia de hoje, eu acho que o Barcelona podia nos fazer um resultado forte. Podíamos até equilibrar, de certa forma, um Barcelona. Tem um tipo de jogo bem diferente. Esta equipa é uma equipa, ainda por cima com aquela vontade máxima que eles têm, ainda com 3 pontos apenas na Liga dos Campeões, não podem desperdiçar nenhuma oportunidade, vão carregar e será difícil ao Benfica parar, com a qualidade que nós temos, que não é nem de perto nem de longe próxima da deles. O natural é que aconteça uma derrota. Se é isso que eu quero, claro que não. Se é isso que eu vou lutar lá com o meu apoio, com a minha voz, claro que não. Quem me dera a mim que o Benfica fizesse história e surpreendesse o Bayern e conseguisse nem que seja um ponto, já era uma felicidade imensa, porque a realidade é esta, é um bocadinho como os pequenos, e nós temos pequenos, entre aspas, como costumas dizer, clubes com Uhum. menor expressão mediática, nós temos aqui olha, estou à vontade. Ontem,
estava em Faro e estava numa bancada com alguns adeptos de Farense e eles próprios disseram: já passámos 3 vezes no meio campo, já é bom. Ok? Isto foi uma expressão que eu utilizei. E isto nunca, se calhar, não é gozar com a própria equipa, é perceber as diferenças que existem na Liga Portuguesa. Se é isso que eu quero que o Benfica faça na Alemanha, não. Se a diferença é grande e a expectativa não é de estar constantemente no ataque, não. Agora, há jogos em que uma equipa pode saber sofrer, ter muito compromisso defensivo, solidariedade. O Benfica já teve jogos, olha, como incríveis, não é da mesma, sequer com a mesma dificuldade, mas o jogo em Turim que nos deu a passagem à final da Liga Europa naquela altura foi inacreditável. E essa equipa do De Benfica. sofrimento, foi um jogo de sofrimento. É Sim, isso, e como é que quem estava no estádio e quem estava em sim, sim. casa teve que saber sofrer. E o que vai ter que acontecer na quarta-feira. Agora, é um jogo para nós sem pressão negativa, ou seja, a pressão está toda do lado do Sim, Bayern. claro. E se nós mantivermos o resultado em aberto, isto é muito importante. E por isso é que, não é sofrer um gol e agora vamos todos passar para a frente porque temos que ir em busca do empate. Não, não é esse o jogo. O jogo é sabermos esperar o nosso momento, sabermos capitalizar as nossas forças em determinados contextos, em determinados momentos e depois, a partir daí, agredir o adversário. E se o resultado se mantiver em aberto, a Arena de Munique, digamos assim, vai ficar nervosa, porque sabem que têm 3 pontos só. A ideia deles, e vamos ser claros, é resolver isto rapidamente, porque para eles o Benfica é um clube histórico, mas é claramente inferior Claro. à equipa deles, e vão tentar resolver. Se o Benfica aguentar o jogo, a discussão do resultado até à parte final, excelente, e pode ser que tenha uma oportunidade, ou uma, ou duas, ou três, e capitalize, e vinhamos todos felizes de Munique. Muito bem. João, podes prometer aqui às pessoas que se por acaso ficar 1-2, Eu ouvi dizer que tu vais fazer um rescaldo sozinho, se quer. vou. Exatamente. Eu Não, eu entro em faço. direto de Munique. Era isso que eu tinha a dizer Eu e era entro. isso que eu tinha a perguntar. Se o Benfica ganhar em Munique ou empatar em Munique, eu entro Faz, direto. fazemos uma videochamada de Munique? Fazemos, sem dúvida alguma. Pá, assim, eu não controlo tudo a net lá, acredito eu que seja. Ah, é top. Acredito que seja top. Não, isso aí, Sérgio Graça, e à vontade. Até podemos fazer um rescaldo de meia horinha, entre aspas. Os dados é que não permitem, mas se a minha mulher deixar. Eu pego no telemóvel dela, um bocadinho, 15 minutos cada um e vamos a isso, mas não, mas eu entro em direto sem dúvida alguma, porque pá, obviamente um empate ou ainda mais extraordinário, uma vitória em Munique era algo, pá, um resultado se calhar até histórico dentro do Benfica e olhando para o que é a realidade atual, é como muitas vezes o Benfica é, no meio dos tubarões, dos gigantes, o Benfica ir lá e tirar-lhes pontos. Sendo que nós somos um tubarão histórico. Na realidade, neste momento, estamos no segundo nível, na Europa do futebol. Muito bem, meu amigo, faz uma boa viagem, espero que te divirtas tanto e sejas tão feliz como eu fui em Munique, aliás, extra do jogo jogado. Mas Tive já uma... foste ver um Bayern Benfica? Claro. Quanto é que ficou? Ah, não me lembro, meu. Não me lembro. Não deve ter ficado bom para nós. Não, eu estava a nevar, meu. Epá, eu sou o pior gajo para isto, mas pronto. Já tinha o Gustavo, o Diniz, aliás. Portanto, foi depois de 2017. Quando é que foi? Se calhar foi o jogo do Rui Vitória, em que ficamos só com 1-0, acho eu. É capaz de ter sido, é É capaz capaz de de ter ter sido o sido. melhor resultado do mundo que o Sim. Benfica conquistou em Munique. Pá, eu lembro-me que já era. Foi a primeira viagem que eu fiz depois do Diniz nascer, portanto foi depois de 2017. Estava a nevar, nevou-me bruto cá fora. É capaz, agora não sei de cabeça, mas é Muito, capaz. muito frio, mas foi uma grande experiência. Tive a oportunidade na altura também de conviver com os adeptos do Bayern Munique, portanto, uma boa experiência. Se saibamos também estar nós, e eles de certeza nos vão saber receber. São dois clubes históricos que se defrontam na próxima quarta-feira em Munique, então, para a Liga dos Campeões. Terminamos então assim esta antevisão ao jogo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem aqui o vosso comentário. Desta vez foi impossível fazermos em direto, porque nós somos assim mesmo, é adeptos do estádio, adeptos de ir, de viajar, e portanto é impossível estarmos sempre aqui em direto, e desta forma também não quisemos não fazer a antevisão, e portanto tivemos que gravar antecipadamente. Se gostaram, não se esqueçam de deixarem um like, que é importante para nós, e também deixar a vossa opinião sobre o que é que esperam do jogo de amanhã. Um grande abraço a todos, nós voltamos então amanhã, quarta-feira, para o rescaldo deste Bayern Munique-Benfica. Contamos convosco, um grande abraço, estamos aí.
Esperemos que seja um rescaldo individual com uma ligação a Munique. Isso é que era. É Grande isso mesmo. abraço. João Nuno, só tens é que saber, Viva o Benfica. frango assado é melhor que bratwurst. Ok. Fracassado é melhor que o Val Jorge.